Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quem está nos assistindo ao vivo, boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico, sendo que hoje é a nossa segunda aula do nosso curso Sombras, Crenças Limitantes, Autossabotagem. Deixa eu colocar aqui no mudo, todo mundo no mudo. Vamos lá. Primeiro ponto, muito importante, é que na primeira aula eu falei sobre crenças limitantes, sobre sombras, sobre autossabotagem, diferenciei os três, dei exemplos de crenças limitantes, dei exemplos de algumas sombras, expliquei que a autossabotagem nada mais é do que todo comportamento oriundo da instalação de uma crença limitante ou todo comportamento oriundo de uma sombra que existe dentro da pessoa. Um ponto muito importante é que o objetivo, eu estarei sempre reiterando isso, o objetivo da mentoria e do curso, já que o curso ocorre dentro dessa mentoria, então o objetivo é o mesmo. O objetivo do nosso trabalho é sempre voltado, até então, hoje, 29 de julho de 2021, o nosso trabalho é sempre voltado para a prática, ou seja, para os resultados positivos, para que você tenha resultados positivos. E não passar um conhecimento. O conhecimento é passado de uma forma natural, mas o objetivo não é te tornar capaz, apto a ter um conhecimento, não. O objetivo é fazer você ter resultados positivos, prosperar em todos os setores de sua vida. Nesse sentido, o conhecimento sobre crenças limitantes, sombras, é muito importante. E crenças limitantes, até que muitas pessoas, muitas, assim, nem chega nem perto da maioria, nem chega nem perto da metade, é a minoria. Minoria sabe sobre crenças limitantes. Agora, sombras, que é algo ainda mais profundo, e o entendimento e a resolução, a conscientização da sombra traz resultados maravilhosos, é muito deixado de lado, praticamente ignorado por todos, o conhecimento de sombras. As pessoas não sabem que existem as sombras. Sobre crenças limitantes, elas até, crença limitante, sabe o que é? Mais ou menos, já sabe mais ou menos. E isso falando de uma minoria da minoria. No entanto, no que diz respeito à prática, ficam completamente perdidas. Quando se está passando um conhecimento acerca de sombras, crenças limitantes, a própria mente, ela, por si só, o simples fato dela ter o conhecimento desse assunto, de quando a pessoa está agindo de acordo com uma crença limitante, de quando a pessoa está agindo de acordo com uma sombra que está lá no fundo de sua psique. Quando eu falo psique, lê-se mente, para não ter nenhuma falta de entendimento. A nomenclatura usada é a mais simples possível, porque o foco é fazer você ter resultados positivos. Então, aproveite que este é um conhecimento rico. Agora, o conhecimento rico, ele é de fato rico quando se tem a prática. Quando não se tem a prática, a pessoa mergulha no famoso abismo entre a teoria e a prática, que é um fator muito comum, sobretudo
nesse conhecimento relacionado à união da ciência com a espiritualidade, a quântica, a expansão da consciência, o despertar, o sair da Matrix, entre outros. Logo de cara, eu quero passar para você uma forma de identificar a crença limitante, a autossabotagem na prática, né? A mais tradicional forma de se autossabotar. Lembrando que autossabotar é quando a pessoa está tendo uma ação de acordo com a crença limitante ou de acordo com a sombra. Esta forma tradicional de se autossabotar é através das oscilações. Por exemplo, a pessoa, num determinado momento, ela quer fazer concurso para ser juiz. Concurso público para ser juiz. Aí ela estuda para isso, passam alguns meses e ela começa a mudar de ideia. Ela entende que o propósito de vida dela, que seja inconsciente, porque a maioria das pessoas nem sabe que existe um propósito de vida para ela, elas começam a achar que, não, o meu caminho é melhor eu fazer vestibular para medicina, porque medicina é o que eu gosto, ser médico é o que eu nasci para fazer. E aí ela fica uns 3 meses ali estudando para o MEC. Aí faz a prova do MEC, passa, se matricula na faculdade de medicina. Só que aí quando ela vai fazer a faculdade, turma federal, e essa pessoa já tem uns 40 anos. Estou dando um exemplo para vocês identificarem a oscilação, como ocorre. E aí ela está lá na faculdade, só que é a faculdade federal, molecada, 18, 19, 20 anos, porque federal geralmente é assim, né? E algumas exceções, né? Pessoas com idade mais avançada. Isso falando faculdade de medicina. Então, o paradigma é outro. A tendência é que essa pessoa de 40 anos, se ela tem determinados preconceitos, esses preconceitos não sejam tão fortalecidos assim na mente da garotada de 19, 18 anos. Isso falando em regra, não estou fazendo julgamento algum quanto à idade, estou usando parâmetros. Lembrando que tudo é relativo, nada é absoluto. Então, mas em regra, se ela é uma preconceituosa o que eu digo é que se há preconceitos fortes na mente desta pessoa de 40 e poucos anos que está cursando medicina, ela vai achar que a mente daquelas jovens ali que não tem preconceito, que em sua maioria, caso tenha, é mais sensível que os preconceitos de uma pessoa preconceituosa de 40 anos. Então ela vai achar essas pessoas uma mente muito aberta e vai encontrar uma dissonância, vai encontrar não vai ter sintonia. E isso por si só será motivo dela abandonar uma faculdade federal de medicina e voltar a estudar para ser juiz. Isso é um caso real, tá? Isso é um caso real. Só que quando ela volta a estudar a ser juiz, passam 3 meses, 4 meses, ela começa a assistir um seriado, acho que é Grey Anatomy, né? O nome de um seriado que ocorre no hospital, com médicos, residentes, etc. E aí ela resolve matricular-se novamente no MEC para fazer a prova, porque ela tem certeza de fato que tem que fazer medicina. E fica nessa oscilação. Ou então, você pode identificar isso da seguinte questão em sua vida: se não existe um foco central. Quando digo foco, é uma dedicação diária de no mínimo 7, 8 horas para aquela situação. Não estou dizendo de um trabalho pelo qual você não gosta, que você no caso, se você for um contratado,
um contratado exerce alguma função em que você apenas está ali cumprindo um serviço para ganhar o dinheiro. Por exemplo, um vendedor de uma loja, um atendente de uma lanchonete, os serviços domésticos, ou seja lá o que for, se você não está prestando um serviço pelo qual você é remunerado, você é remunerado via CLT, você é um empregado, até mesmo concursado, se você faz isso apenas para o seu ganha-pão, não existe alegria nisso, nenhuma, você apenas está vivenciando o arquétipo do escravo. Apenas isso. Nada além disso. E existem pessoas que buscam fazer aquilo que elas entendem ter prazer, aquilo que elas entendem ser o melhor para ela, para a família. E quando pensa-se dessa forma, já se sai um pouco do que a pessoa faria e teria prazer, mas e fica nisso, aí depois ela pensa, não, eu tenho que fazer algo que vai me deixar feliz, aí depois ela pensa, não, eu tenho que fazer algo que vai dar conforto, e fica nessa oscilação. Pensa em fazer uma loja, aí depois pensa em fazer um curso de marketing digital, aí depois pensa em estudar para concurso público, aí faz uma faculdade, aí espera o final da faculdade para ter certeza que aquela faculdade não é nada para ela, deixa passar 4 anos para ter certeza, e aí pensa em fazer uma nova faculdade, e por aí vai. E por aí vai. Fica oscilando. Essa é a tradicional forma de se auto-sabotar, as oscilações. Então, identificar que está oscilando nada mais é do que identificar que a crença limitante está regendo a sua vida. E isso acontece com 99,999% das pessoas. A grande questão é que cessar esta oscilação é muito difícil na marra, na força de vontade. Então, identificar a crença limitante, que é uma instalação na mente da pessoa negativa, identificar e ressignificar o trauma que a originou através da nossa prática ou através de outros comportamentos que iremos passar aqui, modificá-la. Aí sim. Ou o processo de identificação e conscientização das sombras. Logo de cara, vamos passar aqui os comportamentos que você vai mudar a partir de agora. A partir de agora, né? Deixar para amanhã, depois de amanhã, a partir de agora. Inclusive, isso não falei na aula de domingo. Que esta aula está sendo uma repetição da aula ocorrida no último domingo, no dia 25, salvo engano, porque teve falhas das gravações, então estamos repetindo. A aula de domingo foi ignorada do que diz respeito à gravação. É claro, quem participou teve conhecimento. Estamos repetindo aqui, mas de uma forma melhorada. Logo de cara, uma tradicional forma de gravar crenças limitantes e, dependendo da música, crenças positivas, ou crenças criativas, ou crenças fortificantes, fortalecedoras, ou como o nosso querido membro Felipe mencionou, expansivas, também uma boa nomenclatura. As músicas. Para saber se a música está instalando algo negativo ou positivo, basta ver a letra. Porque o que fortalece a instalação na mente, quando digo mente, lê-se inconsciente, que é onde ficam gravadas as instalações, o que fortalece, o que faz gravar uma instalação, ou o que nutre, ou o que desnutre, e por aí vai, é a repetição unida ao sentimento gerado durante aquela repetição, ou durante aquela afirmação, ou durante uma situação específica. As músicas são amplamente, quando alguém gosta de uma música,
a, a música é amplamente ouvida de forma repetida, ela gera emoções e a pessoa ainda visualiza a letra da música ou associa a música a determinados momentos da vida dela. Ou seja, olha os sentidos. A parte sinestésica, os sentimentos, a parte auditiva, a visualização, quando a pessoa imagina, e os sentimentos envolvidos. Então a música é uma forma poderosíssima. Logo, aquelas músicas cuja letra é negativa, você vai, a partir de agora, eliminar da sua vida. Por exemplo, letras violentas ou letras de música que emanam sofrimento. Nada contra nenhum tipo de gênero, sem fazer nenhuma é, apologia, nenhum movimento contrário a qualquer tipo de estilo musical, de forma alguma. Apenas visualize que existem estilos musicais que, em sua grande maioria, as músicas têm um viés. Mas apenas por uma questão de. Não é nem coincidência, mas uma questão de sintonia. Sertanejo, pagode, envolve muitas questões doloridas, relacionamentos que foram que se romperam, a pessoa sofrendo, uma pessoa amada. Não, é claro que não é só isso. Existem músicas bacanas, tanto pagode, forró e qualquer outro estilo. Agora, aquelas que você identificar que faz você vibrar uma dor, você vai cessar, não vai escutar. Lembrando que muitas vezes a letra da música é uma, só que remete a um sentimento dissociado à intenção da letra. Por exemplo, se a letra tem um viés negativo e a pessoa tem um sentimento positivo, né, é menos mal. Só que a letra vai exercer uma instalação, com certeza. Agora, se a letra é positiva e remete a um sentimento negativo da pessoa, a letra vai exercer uma influência, só que o sentimento negativo pode, por si só, prejudicar, porque não tem uma explicação muito eficaz relacionada a isso, mas claro que tem uma explicação aí do lado espiritual. Mas nem vem ao caso mencionar agora, senão é um assunto profundo. O que eu estou querendo dizer é que existe uma tendência à mente querer formar instalações negativas. Isso é uma tendência. Então, e isso é algo já bem antigo, bem anterior ao próprio planeta Terra, mas com a finalidade dos seres humanos aqui nesta terceira dimensão. Então, fique atento quanto a isso. Existe uma tendência para a mente querer fazer instalações negativas. Então, numa dessa, se a letra é positiva e o sentimento é negativo, vai ser negativo. Se a letra é negativa e o sentimento é positivo, a instalação será negativa. Se a letra é negativa ou a letra é positiva e o sentimento é negativo, a tendência é que a instalação seja negativa. Então, tudo positivado, é isso que importa. A letra da música, no caso, positiva e o sentimento associado positivo. Isso é uma regra que você não pode romper. Você tem que respeitar. Não pode desrespeitar de forma alguma as músicas. E tem uma música que nós indicamos na nossa mentoria, que é a música Sonha, de Luiz Miguel. A letra é excelente. Se ela remeter a algo negativo, beleza, aí você procura não escutar. Agora, se você escutar ela
lhe remeter a sentimentos positivos, pode escutar uma vez por dia, que ela é maravilhosa, ela vai ser a responsável por instalações, crenças positivas na sua mente. Como eu disse, esse é um ponto. Um outro ponto é, como eu falei no início da live, vamos falar de crenças limitantes e também de algumas sombras. Assim como falamos na primeira aula, nesta segunda aula será voltada, né, com uma finalidade básica. E esse básico é o que faz toda a diferença. Nas demais aulas do curso, serão 10 aulas, iremos esmiuçar cada sombra específica. Terá uma aula também voltada para crenças de uma pessoa que quer ser revolucionária quântica. Pensar fora da caixa. Estou querendo fazer esta aula no domingo. Ia ser a rejeição e esta aula seria na quinta, mas estou querendo inverter. Vou decidir até amanhã no máximo. A tendência, o que estava programado, o que está no papel, é que domingo seja rejeição. Só que, junto às meditações, nosso mentor espiritual, nós tivemos esse entendimento que essa aula deveria ser no domingo. Voltando, uma outra crença, uma outra forma de se formar crença limitante, já vou abrir para perguntas, e lembrando que no final desta aula faremos uma prática, não será o voltar na origem, mas faremos uma prática muito interessante, então vale a pena ficar até o final. E na última aula deste curso, será uma aula voltada para a identificação e ressignificação de origem de todas as sombras trabalhadas no curso e de crenças limitantes específicas. A última aula do curso, ela fecha com chave de ouro esse curso maravilhoso, que é um curso que é a terceira edição, que foi divisor de águas para diversas pessoas. E será para você também, se você acompanhar até o final. Uma forma de se formar uma instalação é através da repetição. Fazer alguém acreditar em algo é muito fácil. Basta entupir aquela pessoa de repetição sobre determinado algo. É claro que a mídia, ela tem diversos subterfúgios para isso, inclusive as mensagens subliminares, tornando uma potência máxima. Quando eu ouvi o meu mentor falar isso para mim, que fazer uma pessoa acreditar em algo era fácil, bastava repetir este algo para aquela pessoa, que uma hora ela acreditaria. Naquele exato momento, uma crença limitante minha, lá no fundo, que me fazia, que era um obstáculo contra o meu crescimento, ela latejou no seguinte sentido, no sentido de que tudo aquilo que o meu mentor falava para mim de forma repetida era uma forma de me manipular naquele exato momento. É claro que isso era uma crença limitante. Foi uma desculpa que minha mente usou naquele momento para sabotar uma mentoria que estava sendo maravilhosa e continuou sendo maravilhosa porque eu não permiti isso. Quando existe uma crença limitante na mente da pessoa, a mente usa vários subterfúgios, várias formas, várias armadilhas para aquela crença limitante valer. A mente quer o melhor da pessoa. Ou quando eu estou falando mente, parece que eu estou terceirizando, mas a mente é a própria pessoa. Quer o melhor para ela. Eu gosto de terceirizar às vezes porque didaticamente fica muito mais fácil o entendimento. Mas nem todo mundo entende dessa forma. Mas o meu modo de explicar terceirizando a mente, terceirizando o inconsciente, que no caso é a própria pessoa, fica mais fácil de identificar, fica mais claro. Então a sua mente, ela quer o melhor para você. Só que ela não fez nenhum juízo de valor pré-estabelecido antes da encarnação sobre o que é certo ou sobre o que é errado. Ela
Simplesmente foi formando o conceito de certo e errado a partir de tudo que a pessoa visualizou, sentiu, escutou, usando como parâmetro o comportamento dos pais. Citamos isso na primeira aula. Assistir a primeira aula é muito importante. Se você não assistiu, fique nesta aula até o final e depois assista a primeira aula. Então, o parâmetro é esse. Os pais exercem uma força muito grande. E, sobretudo, os acontecimentos até o 6º ano de idade da pessoa exercem um poder muito grande porque ela está vibrando na frequência teta, onde o consciente e o inconsciente eles se confundem. É por isso que no nosso produto áudios binaurais tem um áudio lá que a função dele é fazer a pessoa que está escutando acessar a frequência teta, porque ali naquela frequência ela fica sensível a diversas instalações. E aí, no próprio áudio, tem de forma subliminar algumas instalações positivas. Então, tudo aquilo que é falado de forma repetitiva para a pessoa forma a crença limitante, forma uma instalação na mente dela. Se for negativo, crença limitante. Se for positivo, uma crença positiva. Tem pessoas que não gostam de falar crença positiva, associam a palavra crença necessariamente a algo negativo. Uma questão de entendimento. Mas quando se fala crença positiva, está claro que é algo positivo. Mas eu prefiro usar instalação positiva. Quando for negativo, crença limitante. Quando for positivo, instalação positiva. Então, uma forma de fazer você aceitar algo aqui na nossa mentoria é através da repetição. Isso é muito importante. É claro que a própria pessoa ela pode usar deste subterfúgio para formar instalações positivas através de uma escrita. Só que a linguagem do inconsciente é uma linguagem não é totalmente, mas é diferente da linguagem que a pessoa acredita que exista. O inconsciente ele não entende determinadas palavras. O inconsciente ele muda a concepção de determinadas palavras que a pessoa acredita ser positiva, mas para o inconsciente é negativa e vice-versa. Então, entender a linguagem do inconsciente é muito importante. Para isso, temos uma prática chamada prática do sucesso definitivo. Modelo do sucesso definitivo, algo desse sentido. Que são etapas que faz a pessoa fazer textos poderosos usando a linguagem inconsciente de forma precisa. E aquilo, após fazer e ela repetir a leitura, essa pessoa, qualquer uma pessoa, voa. Qualquer uma. Se fizer bem feito. O problema é que quando se tem a crença limitante, a própria crença limitante da pessoa irá fazer de tudo para que aquela pessoa não faça a prática. Porque sabe-se que aquela prática será favorável. E ser favorável à pessoa é algo que na mente tem a instalação de que é negativo. Por isso, a identificação e a reconstrução da crença é muito importante. Preste atenção numa coisa. Existem determinadas palavras, determinados movimentos que se repetem. Quando a crença limitante ela funciona, ela está emanando um comportamento autossabotador, as pessoas têm os comportamentos padrões, como eu falei, as oscilações. E tem um outro que é muito comum também, que se for o seu caso, já sabe que isso é uma crença limitante. E o simples fato de ter esse conhecimento já exerce uma transformação, o início de uma transformação, que é a seguinte desculpa.
Ah, mas vamos supor que uma pessoa tem um problema em acordar cedo. Ela não consegue acordar cedo. Ela tem dificuldade. E aí, o superior hierárquico dela, o chefe do trabalho, fala: olha, quando for assim, você me liga, porque você precisa chegar cedo, você está chegando tarde, está chegando atrasado, a pessoa não consegue acordar. E isso profissionalmente é um atraso de vida. Se ela estiver trabalhando na área privada, ela vai ser mandada embora, tchau e benção. Agora, se ela for uma concursada pública, se tiver um cargo público, ela não pode ser mandada embora. Então tem todo um processo. Então, existe essa questão. E o chefe tentando conversar, porque o chefe quer que o funcionário lá, o servidor público que está subordinado a ele quer mais que ele trabalhe muito bem. E tem as conversas, aí os subordinados chegam e falam assim: veja bem, comigo é diferente. Esse comigo é diferente, quando a pessoa fala comigo é diferente, é apenas uma forma tradicionalíssima da pessoa se auto-sabotar, hum, querendo colocar o véu diante das questões em razão dela acreditar que com ela é diferente. Mas com ela não é diferente coisíssima nenhuma. É a mesma situação. Uma autossabotagem, ponto. Em razão de uma crença limitante. Mas quando a pessoa acredita que com ela realmente é diferente, ela se coloca num patamar em que a solução é algo mais complexa. A solução que para todo mundo serve, quando a pessoa acredita que com ela é diferente, através dessas palavras, mas comigo é diferente, veja bem, mas comigo não é assim, é uma coisa específica, é diferente, não é. Mas quando ela acredita nisso, aquela solução, ela já deixa de lado. E quando a mente acredita nisso, acabou. Acabou-se. O famoso efeito placebo. O simples fato, o simples fato de você identificar quando se está agindo de acordo com uma crença limitante, de acordo com uma sombra, e naquele exato momento você aí tem que ter uma certa força de vontade nesse momento, porque você vai contra algo muito forte da mente. Você mudar o comportamento, isso já passa uma mensagem para sua mente de que algo, né, deve ser mudado. Cria um bug, mas é claro que tem que ser um conjunto de fatores. Né? Uma situação, um fato, uma ação dela que vai mudar uma crença limitante formada em anos. Mas uma diferente, um ato diferente, um ato que ela nunca teria e ela teve, isso cria um certo mal-estar ali, cria um sinal de alerta. Um sinal de alerta. E vários comportamentos contrários pode sim modificar a crença limitante. Muda a crença limitante para uma instalação positiva. Vou falar agora, me ver agora a necessidade de falar uma sombra específica. Uma sombra específica. Muitas pessoas hoje em dia têm e é muito fácil de resolvê-la. Iremos falar sobre ela de forma bem direta na sexta aula do curso, que é a dificuldade de mostrar sentimentos, dificuldade que a pessoa tem de de demonstrar que está sentindo algo. É uma sombra nefasta. Lembrando que a sombra é sempre algo mais profundo. Não é uma simples crença limitante. A sombra tem algumas situações que originam a sombra, mas uma tradicional é quando ocorre uma situação na vida da pessoa e ela prefere fingir que esta situação não ocorreu na vida dela. Ou seja, ela reprime. E isso vai gerando uma energia negativa em crescimento, num determinado tamanho, ela torna-se uma sombra.
E a sombra, ela sempre vai existir dentro da pessoa. O que se deve fazer é trabalhar. E aí a sombra começa a trabalhar de forma favorável à pessoa. Quando isso acontece, é a mesma coisa que os deuses enviando um presente. Né? Necessariamente um salto quântico é dado. Salto quântico significa um crescimento eficaz em todos os setores da vida da pessoa. Na dificuldade de expor sentimentos, vou falar de uma forma bem rápida aqui, é importante para fazer essa ligação com a sexta aula. A pessoa, em razão de alguma situação vivenciada na infância, tem diversas origens. Eu vou citar duas. As duas são reais. Isso aconteceu com um amigo meu. Ele aconteceu algo com ele e ele estava chorando. Quando se chora, se está demonstrando sentimentos. A mente entende assim, o inconsciente entende dessa forma. Chorar é uma forma de mostrar sentimentos. E aconteceu algo que ele começou a chorar e ele foi ao encontro da mãe. A mãe estava estressada e ela virou-se para ele com uma faca, mostrou para ele a faca e falou: "Não chora! Não chora! Não pode chorar! Não chora!" com a faca apontada. Claro, um trauma foi vivenciado, a mente naquele momento entendeu. Ele tinha 6 anos, estava com frequência teta ainda. A mente entendeu que a mente entende que o que a mãe e o que o pai fala é algo que tem uma relevância muito grande. Foi um trauma, um sentimento, uma mãe mostrar a faca para o filho, algo muito forte. Naquele exato momento foi instalada uma crença de que mostrar sentimentos é algo negativo. E não se pode fazer isso. A mente não entende, nesse caso específico, que chorar é algo que não se pode fazer. A mente entende que mostrar sentimentos é algo negativo. E isso culmina em diversas questões. Nesse caso específico, após esse trauma, após alguns dias, que seja alguns meses, daquilo reprimido, porque uma criança, como é que ele vai contar sobre esse fato com alguém? Ele prefere deixar no esquecimento. Após alguns meses com aquilo reprimido na mente, a sombra foi criada. E aí, quando a sombra é criada, uma crença limitante, ela tem uma intensificação negativa multiplicada por 20. Nesse caso, a pessoa, meu amigo, por exemplo, ele não demonstra sentimento para ninguém. Seja por palavras, seja até mesmo por atitudes, uma ou outra. Por exemplo, a frase "eu te amo", esquece, não fala. Não fala. Tem pessoas que têm essa sombra e fala o "eu te amo". Mas quando ela é muito profunda, esquece o "eu te amo". Não fala de forma alguma. E não expressa o sentimento. Só que dentro da pessoa, muitas vezes, ela acredita que se está mostrando o sentimento. Ela acredita que a outra pessoa tem certeza que ela ama, que se for o caso. Uma esposa, esposo, filho, avô, neto. Ele tem certeza, a pessoa que tem essa crença, essa sombra da dificuldade em expor sentimentos, ela tem certeza absoluta que a outra pessoa, não digo certeza absoluta, mas ela tem uma convicção de que a outra pessoa sabe que ela ama. Só que por ela nunca ter falado "eu te amo" para outra pessoa, e a outra pessoa, se ela for, né, esposa, marido, filho, sei lá o que for, sabe que é natural o pai, a mãe, a esposa, o marido, a irmã, o filho falar "eu te amo", quando ela não escuta, a mente não entende. Ela acha que realmente a pessoa não a ama, porque nunca falou "eu te amo". E o que acontece? Aquela pessoa ela busca formas de se comprovar que o ente amado, que tem a sombra, realmente a ama. Um exemplo muito tradicional, no caso de pessoas casadas. Vamos supor que o homem tenha essa sombra, dificuldades por sentimentos. A mulher, a mente da mulher, ainda mais uma mulher que tem a tendência a ter o yin mais sensível,
ela não é que ela precisa, mas é ainda mais assim. Isso não é uma regra absoluta, mas assim, em sua grande maioria, as mulheres têm uma necessidade maior de, né, uma troca de sentimentos. O homem também tem, mas a mulher ainda, geralmente, em razão do yin, ela tem uma necessidade maior de que o próximo demonstre sentimentos a ela. Então, mas o homem também tem. A mulher só um pouquinho mais. E, é claro, né, não é algo absoluto. Então, é, quando o homem não fala o eu te amo para ela, ela busca formas de fazer o homem provar a ela que ele a ama. Formas. E aí, as formas são várias. Começa de uma forma mais tênue. Se essa forma tênue não for eficaz, ou passar a não ser eficaz, né, porque isso é durante toda a vida, até a palavra eu te amo, isso vai durante toda a vida. As formas buscadas vão ser mais fortes. Se for tênue, não for eficaz, vai ser menos tênue. Vai se buscando. Por exemplo, tem vários casos. E isso vice-versa. Tá? A mulher que tem a sombra do falar eu te amo também provoca isso no homem. Com certeza. E aí, o grande problema nisso é que a pessoa ela pode começar a buscar formas que podem fazer tocar numa outra sombra do outro lado. Exemplo, uma mulher que tenta causar ciúmes no marido. Ela vai começar de uma forma tênue. Né? Como a mulher ela tem uma visão periférica incrível e o homem não, ela acredita, né, que está fazendo algo e o ato dela está sendo completamente notado pelo homem, mas não está. Então ela começa de forma bem leve. Não funciona? Vai aumentando, vai intensificando, vai intensificando, vai intensificando, vai intensificando. Até necessariamente o cara. Eu tô falando um caso, não quer dizer que isso se repete em todos os casos de pessoas que têm essa sombra. Estou falando de um caso específico, que acontece muito. Ela vai provocando, provocando. E esse detalhe faz toda a diferença. Ela não sabe que está fazendo isso. É tudo no campo do inconsciente. Ela não sabe, mas ela está tentando provocar ciúmes no marido. E ela não sabe que está fazendo isso. Chega uma hora e aí vai aumentando, aumentando até realmente ele mostrar ciúmes. Se ele demonstrou um ciúme aqui, pum, beleza, ó, parou. Agora, se o cara não tiver nenhuma atitude e isso for intensificando, pode chegar num determinado momento que essa mulher pode, inclusive, ter um relacionamento com outra pessoa unicamente em razão dela estar tentando provocar os ciúmes. Né? Tem uma relação porque ela acredita, isso tudo no campo do inconsciente, hein? Porque ela acredita que de alguma forma o cara vai perceber e assim ele vai ter ciúmes e por aí vai. É algo muito nefasto. Unicamente para provocar os ciúmes. Só que numa dessa, não vai provocar o ciúmes, pode provocar o quê? O término do casamento. E essa história, ela pode ser totalmente inversa. Inversa que eu digo é o homem buscando causar ciúmes para fazer a mulher, a esposa, demonstrar sentimentos. Porque ele quer ter prova que ela o ama. Porque ele fala eu te amo e ela não fala eu te amo, como é que fica? É a mesma situação. No caso de filhos, então, é mais forte ainda, porque mais forte, não tem essa de mais forte ainda. Cada caso é um caso, mas é no mesmo patamar. Porque o filho, a filha, vai ficar o tempo inteiro querendo, de alguma forma,
ter a comprovação de que o pai ou a mãe a ama, se eles têm esta sombra. Aí vem depressão, dificuldade de arrumar um emprego, não sai de casa enquanto o pai não demonstra. São coisas que podem acontecer. Está sempre doente, porque quando ele está doente, a mãe, a mãe ou o pai, ou vamos falar, o pai que nunca falou te amo, ele demonstra um cuidado maior, e aí o eu te amo é trocado pela o cuidado que o pai exerce quando ela está doente. Então, se o pai continua a não falar eu te amo, essa pessoa vai tudo de forma inconsciente, não se sabe que isso acontece. Essa pessoa vai colapsar a doença, vai colapsar, ficar doente para que o pai demonstre carinho para ela, é a forma dele falar o eu te amo, e por aí vai. Então, esta sombra é algo perverso, mas que é facilmente resolvida. Porque geralmente, esta sombra ela nasce numa situação dessa isolada. Né? Eu vou falar o segundo caso aqui. Uma mãe, esse aconteceu comigo, pronto, comigo. Eu pisei no formigueiro, no meu sítio, as formigas começaram a picar meu pé. Aí eu comecei a chorar, criança. Aí, no que as formigas começaram a picar no meu pé, eu criei um certo desespero. Eu tava jogando vôlei. Era criança, mas brincava de vôlei com meu pai, tinha 6, 7 anos. E meu pai e os amigos dele. E eu, com o formigueiro, eu fiquei parado e criei um certo desespero. Meu pai veio me ajudar. No que ele veio me ajudar, eu comecei a chorar. Do que eu comecei a chorar, ele ficou puto, falou, porra, velho, virou as costas e saiu. Aí os amigos dele que me ajudaram, tacaram água ali. Naquele momento, a minha mente, entendeu? Não foi nada tão profundo, mas não chegou a ser uma sombra, porque não tinha as consequências de uma sombra, mas era algo que exercia uma certa influência na minha vida. Por exemplo, eu fiz um concurso público que eu fui reprovado do psicotécnico do concurso, porque na parte dos questionários, todas as perguntas que davam a entender que deveria se mostrar um sentimento, eu menti. Eu achei que a resposta era não demonstrar um sentimento e marquei de forma contrária, mas eu estava depois isso analisando anos depois que eu tive esses conhecimentos. Eu claramente estava mentindo porque eu mostrar sentimentos era algo que não era viável não era viável, não era algo positivo, apesar de que eram respostas é, que eu diria assim, exemplo, tinha uma pergunta que era assim, você escreveria uma carta de amor para uma mulher? Eu botei que não. Bom, por que não? Claro que eu poderia escrever. Já tinha escrito para minha namorada, inclusive, né? E depois que eu fui perceber isso. Mas eu nunca tive problema de falar eu te amo, etc. Era mais tênue. Então tem essas sombras, né, ela tem que ser medida. Pode ser apenas uma crença limitante. Agora, quando é sombra, é algo forte, que nunca vai ser resolvido. Vai ser resolvido sim, mas a sombra vai sempre existir ali. Ela não vai ser extinta. Ela vai ser solucionada e aí ela vai migrar numa energia. Aqui, ó. Imagina aqui uma energia. Uma ponta a outra. Ela vai ligar da ponta negativa. Aqui a ponta negativa, aqui a positiva. Ela vai sair dessa ponta. O ponteiro que está apontando para a ponta negativa, em razão da sombra, ele vai apontar para a ponta positiva. Quem tem sombra relacionada a dinheiro, por exemplo, a pessoa vibra na escassez. Resolver a sombra, ela vai começar a vibrar na abundância financeira. De vez em quando, a ponta pode apontar para a escassez, mas a maior parte do tempo ela vai apontar para a abundância. Mas enquanto não for resolvida a sombra relacionada a dinheiro, o ponteiro toda hora na parte negativa. Escassez. Uma outra questão. Só para terminar essa parte dessa sombra relacionada à dificuldade de expor sentimentos. Teremos a aula 6, onde iremos esmiuçar isso.
o que nós vamos fazer para tratar esta sombra em quem tem, ou a crença limitante, é identificar o trauma que gerou a sombra e ressignificar. Temos alto índice de resultados positivos com esta prática. Agora, falando de uma outra questão. Essa é o que eu vou falar agora, eu falei no domingo. Vamos supor que uma pessoa, ela ela é uma dependente química, mas ela só usa drogas no final de semana, sábado e domingo. De segunda a sexta ela trabalha normalmente, sábado e domingo ela usa drogas. Chega a segunda, trabalha normalmente. Sexta-feira à noite já está comprando as drogas, sábado de manhã começa, só para domingo de manhã, domingo à noite. 2, 3 horas da manhã. Para, dorme 2, 3 horinhas, acorda segunda-feira meio mal, vai trabalhar e vai assim até sexta-feira. Né? Trabalhando, voltando para casa, trabalhando, voltando para casa, torcendo para sábado chegar logo, chega no sábado, chega na sexta-feira à noite, compra as drogas sábado de manhã, inicia o uso. O uso inicia sexta-feira à noite, né? Não vai nem deixar sábado de manhã, sexta-feira à noite já começa, só para no domingo. Esta pessoa, ela necessariamente vai ficar parada. Ela, parada entre aspas, ela não vai ter um crescimento. Enquanto estiver usando drogas todo final de semana, esta pessoa, ela não vai ter um crescimento. Não vai ter possível. Dessa forma, usando assim, o uso que eu digo é começa sexta-noite, só termina domingo, direto. Bom, usando cocaína, que seja, ou crack. Bom, cocaína, crack, eu acho que a pessoa nem consegue depois trabalhar. Cocaína, eu acho que a pessoa ainda consegue administrar dessa forma, até dá. Então, no universo, nada fica parado, tudo está em movimento. Se a pessoa não está crescendo, ela necessariamente vai estar o quê? Decrescendo. Ela não fica parada. E aí tem algo chamado teoria do caos. A teoria do caos prova que nada fica parado. E também tem a questão do livre-arbítrio, em que é dada uma livre escolha para a pessoa, por isso que ela pode entrar numa situação desta. Só que tem a figura do propósito de vida e o arquétipo primordial feminino fortíssimo chamado Ananke, que vai estar o tempo inteiro atraindo a pessoa, trazendo-a para o propósito de vida. O propósito de vida é algo, uma missão de vida, que foi decidida a ela nesta encarnação antes mesmo dela encarnar. E que se ela vivenciar em 15, 16 anos, é uma referência mundial naquele assunto. Qualquer uma pessoa que vivencia o propósito de vida entra nesse fator. Então, o uso de drogas no final de semana está sendo obstáculo na vida da pessoa e ela está em decréscimo, né? Eu até expliquei, usei o diamante, o símbolo, para explicar o que eu vou falar agora. A energia é redonda, porque o arquétipo da perfeição é o círculo. A energia, logicamente, ela é redonda. Então, vou mostrar aqui. Imagina um círculo. Aqui, desse lado, ó, aqui, nesse meu indicador direito aqui, ó. Aqui está a ponta máxima positiva da energia. Aqui está a ponta máxima negativa da energia. Geralmente, as pessoas, elas trafegam nessa energia, o ponteiro, aquele ponteiro que eu digo, quando o ponteiro está mirando aqui, a pessoa está vibrando na energia nesta parte aqui. Quando o ponteiro está apontado aqui, a pessoa está vibrando nessa parte da energia aqui. E por aí vai. O círculo é energia. Vamos supor, prosperidade. Prosperidade, falando de uma forma ampla. Prosperidade financeira, para ser mais específico.
Aqui, a pessoa é uma bilionária. Aqui, ela é uma moradora de rua. Bilionária, moradora de rua. A tendência normal é que o ponteiro trafegue aqui, ó, nessa parte aqui, nessa direção aqui, daqui para cá ou daqui para cá. É a lógica. Pela teoria do caos, nada fica parado, esse ponteiro vai estar sempre em movimento. Geralmente, um morador de rua, ele fica aqui, né? Apontado aqui, mas nunca passa para cá. Fica aqui, apontando, fica aqui, ó. Aqui, ó. Assim, sim, 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 sim. Apontando aqui. Migrando aqui. Ou seja, moro na rua, aí daqui a pouco aspira, de repente consegue montar uma cabaninha debaixo da ponte, daqui a pouco não tem mais cabaninha nenhuma, e por aí vai. Se ele for se transformar numa pessoa milionária através do processo natural, ele vai migrar aqui, né? Vai deixar de ser morador de rua, vai passar para uma classe D, vai ser, né, pobre, depois classe média baixa, classe média média alta, rico, milionário, vai circular aqui, certo? Aqui. Só que o caminho mais rápido seria onde? Por aqui por cima. Morador de rua, bilionário. Se vocês pegarem uma pesquisa e pegarem proporcionalmente a quantidade de pessoas que no espaço de, vamos botar, eu acho que a pesquisa estava 2 anos, no espaço de 2 anos, ela de moradores de rua se transformaram em bilionários, proporcionalmente o número é maior do que a quantidade de pessoas que eram classe média alta e se tornaram bilionários, ou até mesmo ricas e se tornaram bilionários. Número proporcional. Como ninguém faz esta avaliação de forma proporcional, por exemplo, quando eu digo proporcional, é que se tem 10 pessoas, 10 moradores de rua, e 2 e 3 se tornaram bilionários, é 30%. Agora, se tem 1 milhão de pessoas que são ricas e 100 mil se tornaram bilionárias, foram 10%. Mas nesse caso, o que chama atenção é a quantidade, 100 mil e não os 3. Não se faz uma variação proporcional. Esses números aqui eu chutei agora. Esses dos 100 mil, milhão, 10, 3, tá? É só para usar de forma exemplificativa. Mas o número de pessoas num raio de 2 anos que saem do estado de moradores de rua e se transformam em bilionários é maior do que o número de pessoas que em 2 anos são classe média alta e até mesmo ricas e se tornam bilionários. Até mesmo milionários para bilionários. Porque isso é prova que a energia é redonda. É claro, mas quando entra nesse aspecto metafísico de que a energia é redonda, isso aí é totalmente ignorado. Bom, voltando para o dependente químico. O que acontece? O universo vai fazer com que, através de vários acontecimentos, vai fazer com que este dependente químico, em vez dele usar drogas apenas sábado, domingo, sexta-feira à noite, sábado, domingo, ele comece a usar de segunda a domingo. Ou seja, ele estava nessa ponta aqui, vai lá para a ponta negativa, de segunda a domingo. Por quê? Porque essa é a única forma dele parar de usar totalmente e sair daqui, ó. Sair do muito uso para o zero uso, que é aqui. Que é o caminho mais rápido da energia. É a única forma. Então, o universo, neste caso, num caso como este, agiu em benefício àquela pessoa, porque ou é melhor que ele se cure, ou então morra e venha uma próxima encarnação, porque ficar encarnado nessa vidinha, meia bomba, é melhor nem ficar encarnado. Sem cumprir o propósito, usando droga, é melhor nem ficar. O universo entende dessa forma. Muitas vezes,
de forma inconsciente, entes amados tem este entendimento, tudo no campo do inconsciente. Não se tem consciência disso, mas o inconsciente é poderosíssimo. Né? O inconsciente de cada ser humano sabe de tudo do que está dentro do inconsciente do outro ser humano. Basta os inconscientes se conectarem. A pessoa conscientemente não vai saber disso, mas de forma inconsciente, sim, sim. Se eu estou mentindo aqui, todo mundo aqui que está me assistindo sabe, de forma inconsciente. E isso vai motivar a pessoa a continuar assistindo o curso, assistir outros vídeos meus ou não, ingressar na mentoria e por aí vai. Então, claro que a pessoa que faz o bem, que trabalha de forma verdadeira, ela sempre vai ter um crescimento. O ente, a mãe amada, o pai que ama o filho e vê o filho na situação, pode, de forma inconsciente, captar isso e fazer com que largar de mão, ter atitudes em prol do filho que usava drogas todo final de semana, começar a usar drogas todos os dias da semana, porque esta é a única saída. Chega num determinado momento que é entendido que esta é a única saída para aquela pessoa parar de usar drogas. Inclusive, eu tenho um projeto de fazer uma clínica de recuperação para dependentes químicos usando esse conhecimento, a quântica, a espiritualidade, porque é uma pena que toda clínica para dependentes químicos que existe, ela é uma máquina, é a Matrix, né? Existe uma máquina para sugar dinheiro. O cara dependente se interna, sai, fica o tempo, volta, fica lá, internado, aí sai, aí depois volta. Né? Você chega numa clínica, tem pessoas que já se internaram naquela mesma clínica 50 vezes. 50! 60! E por aí vai. Não existe uma finalidade real em tratar o dependente químico. Na Matrix ainda não existe. Mas existem clínicas aí que já realmente perceberam isso e têm um entendimento. Na Matrix, o dom da clínica, ele até pode, né, ter uma boa vontade, mas o lado científico é totalmente contrário a o dependente químico ficar curado. Muito, muito atrasado. Bom, eu tenho um projeto de fazer uma clínica. Daqui a uns 15 anos, se Deus quiser, ela vai estar pronta. Mas, voltando. Esse entendimento que eu passei é extremamente. Isso da energia redonda é extremamente poderoso para a pessoa. O nosso foco aqui é mostrar a prática. Nesse campo de crenças limitantes e sombras, essas aulas teóricas são muito importantes e ela, por si só, provoca prática da pessoa. De forma automática, em muitos casos. Tá? Quando eu digo provoca mudança automática, inicia-se de forma automática um acesso à energia em prol da pessoa mudar. Aí tem que ter também uma percepção dela, existe um livre-arbítrio envolvido aí também. A pessoa tem que pegar tudo. Eu já falei, só para definir até então, eu já falei da questão das músicas, eu já falei da questão da repetição, falei da questão da sombra, da dificuldade em expor sentimentos e falei dessa questão da energia ser redonda, como funciona. Alguém quer fazer alguma pergunta relacionada ao que foi falado até então? Para a gente poder continuar. Vou abrir aqui, liberar o áudio. Calma aí. Pronto. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Ô Igor, sobre os moradores de rua, posso perguntar? Pode. Se tiver um morador de rua que virou bilionário, eu acho que já ganhou na proporção, né, mundial. Porque tu vê o número de moradores de rua no Brasil e o número de população que é classe média no Brasil é gigantesca a classe média. Então, se tiver um morador de rua que virou bilionário, já ganhou, né, na proporção. Não. Por quê? Acho que sim, acho que sim. Não. Se fizermos a conta, quantos bilionários tem no Brasil são bem poucos.
E classe média é a maioria. E moradores de rua tem quanto? Tem 100 mil moradores de Tá, rua? mas e aí? Se Bem vão, pouco. É muito pouco morador de rua, né? Muito pouco no mundo. Ainda mais pegando o Brasil, que é um país subdesenvolvido. Se pegar os países desenvolvidos ainda, a população de morador de rua é muito pequena, perto da classe média. Então, se tiver um morador de rua no mundo que virou bilionário, já vai ganhar já. mas e? Eu acho. Mas e moral da São história? poucos bilionários. Ah, moral da história eu nem saberia dizer, mas Ah, eu acho que se deu uma sorte de um morador de rua virar um bilionário, né? Aí já ganhou, né? tem vários. O, Tem mais- por exemplo, o dono da CVC, empresa de turismo, ele é morador de rua aqui no Rio de Janeiro. Hum, Só um exemplo. Tem outros certo. vários, tá? Aham, Mais certo. alguma dúvida? Você não falou, não teve dúvida Não, nenhuma, você beleza. falou, fez uma afirmação. Tem alguma dúvida? Isso não é Não, dúvida, é isso é uma só isso afirmação, mesmo. certo? É uma hipótese que eu lancei, um raciocínio. E tem alguma dúvida que você queira tirar, amigo? Não, acho que é isso mesmo. Você já falou agora aí que são vários. Beleza. Ah, porque você não sabia dessa questão Não, dos moradores de não, rua que se tornaram bilionários? Não digo bi, mas não sabia que bi é o existem CVC, todo da muitos. CVC é bilionário. Coloca Uhum, no Google. certo, De repente o Google acho que vai. certo. Bota no Google. Moradores de rua que se Pode ser. tornaram bota mi e bilionários. Depois lá. Depois da live, agora Certo, não. Deixa a aula acabar. certo. Coloca lá. Beleza? Obrigado, beleza. Vamos lá. Mais Igor, alguém quer tirar alguma dúvida? Igor, Pode perguntar, Davi. não, só contar um caso meu que é exatamente isso que você falou da questão das drogas. É, eu teve uma época que eu fumava muito, e isso aconteceu antes de entrar na mentoria. Eu fumava e aí eu fumava todo final de semana e aí, como eu ainda moro com meus pais, eu esperava o melhor momento, que era quando eles saíam para fumar, e aí não era tão recorrente assim. E aí, o que acontece? Descobriram, aí continuei fumando, e aí minha mãe e meu pai, eles resolveram deixar para lá. E aí eles passaram quase 2 meses numa fazenda que a gente tem, e aí nisso eu fiquei fumando todo dia, e aí um mês depois, quase fumando todo dia, eu parei, 100%. E aí fiquei mais de 6 meses sem fumar. É exatamente a situação. Você identificou a situação. Uhum. Um exemplo real Bacana. aí. Mais alguém? Dúvidas? Obrigado, Davi. Obrigado aí também, Eduardo. Tá? Mais alguém? Tirar dúvidas? Nenhuma? Ninguém? Ah, liga o áudio e fala. Está tirando, escrevendo, eu gosto que a pessoa fale, participe falando. Oi, Igor. Pode falar, querida. Oi, Igor. Maus dizeres de pais aos filhos entra como crença limitante ou sombra? O que o pai fala pro filho? É os pais que gostam de falar coisas ruins, tipo Certo. praguejar. Vamos lá. A sombra, ela nasce. Tem algumas questões que fazem a sombra nascer, mas de forma precípua, a sombra ela nasce em razão de uma repressão, uma razão da pessoa fingir que aquele algo não ocorreu. Então, necessariamente tem um trauma envolvido e ela prefere deixar aquilo do esquecimento. Ou então, ou respondendo a sua pergunta, começa com uma crença limitante. Pode apenas ser uma crença limitante ou pode vir a se tornar uma sombra, se for um trauma e for reprimido.
Uma questão que gera sombra, por exemplo, é quando a pessoa sabe, ela tem certeza que carne faz mal aos animais, comer carne faz mal aos animais, em razão do sofrimento que os animais passam para poder estar ali sendo servido como carne. A pessoa sabendo que o animal sofreu, né? Aí não adianta ela rezar, orar, aí você pode amenizar um pouco. Sem dúvida, ameniza um pouco, mas não resolve, né? E quando ela tem o conhecimento, ela continua, depois de um certo período, isso se torna uma sombra. Bota uma pessoa que come carne, gosta de animal, vê se ela consegue assistir o documentário Terráqueos. Ela vai pausar. 5 minutos, 5, 10 minutos de vídeo. Puf! Ela diz que não consegue ver, porque é a sombra sendo tocada. É a sombra sendo tocada. Ela não consegue assistir o documentário. Assistir o documentário tem a finalidade de fazê-la parar de comer carne. Ela não consegue assistir o documentário até o final porque ela diz que muito sofrimento que os animais passam e ela fica com pena. Ela não consegue assistir o documentário, mas ela continua comendo carne. Então, é a sombra sendo tocada. Terráqueos. Sempre indicamos esse documentário. Foi respondido, Rosângela? Sim, foi respondido. Obrigado pela participação, querido. Mais alguém Valeu. quer perguntar? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que foi falado até então? Vou falar mais, tem mais coisas a serem faladas. Fernanda Matos, ó, no fundo da Fernanda Matos, é o símbolo da egrégora do nosso grupo. Deixa eu botar aqui, mostrar aqui. Ah, não vou botar não, porque senão pode atrapalhar na hora da... Senão pode atrapalhar na hora da... Aliás, pode sim, porque na gravação não vai sair, só aqui no Zoom. Estão vendo aqui, ó? O campo do grupo, ó. Esse símbolo aqui é o símbolo do campo do grupo. Vamos lá. Voltando. Minuto só. Pronto. Daqui a pouco, filho. Daqui a pouco. Tá, daqui a pouco você vem aqui, tá? Tá bom, meu amor? É porque você é uma placa acústica que ela deixa o som ficar com uma qualidade maior. A minha filha que chegou aqui. Bom, vou continuando. E a sua outra filha também. Minhas duas filhas. Continuando. Eu vou falar de uma situação que eu falei na aula de domingo, né? Tem que repetir aqui. Que é a questão do abuso sexual. O abuso sexual. Como funciona? Como funciona? Toda pessoa, quando ela sofre um abuso sexual quando ela é criança, ou ela acredita que sofreu um abuso, muito comum também é uma pessoa ela sonhar que foi abusada e acreditar nisso. A mente, primeiro que a isso, a mente vai fazer o máximo possível para que aquilo ali seja ignorado, reprimido. Muitas vezes a pessoa nem se lembra que ela sofreu um abuso. Outras se lembram. Outras sonharam que sofreram e não sofreram. Tem diversos aspectos. O abuso sexual é um assunto amplo. Mas continuando, vamos tratar dessa questão de crenças limitantes e sombras. E aí, minha outra filha apareceu aqui. Ô filha, leva a Kika aqui. Leva a Kika aqui, filha. Tira a Kika do estúdio.
Minha filha está passando uns dias comigo, eu prometi para ela que ela ia participar do final da aula. Bom, vamos continuar, que esse assunto é importante. Nesse sentido, no decorrer dos anos, aquele abuso sexual necessariamente tornou-se uma sombra. Foi reprimido, tornou-se numa sombra. Isso por si só torna a questão sexo na vida da pessoa algo altamente sensível, altamente criam-se tabus. Teremos uma aula de sombras relacionadas ao sexo, de forma específica. 7ª ou 8ª, acho que é a 8ª aula. Mas algo que tem que ser muito bem trabalhado é o seguinte fator. Quando existe uma sombra, o primeiro passo é a pessoa, identificar a sombra. Nesse caso do abuso, a pessoa sabe que ela sofreu um abuso, ela já, e reprimiu, já sabe que isso é uma sombra na vida dela. Se ela não tratou, né? Porque geralmente as pessoas preferem ignorar, elas não, né? E em razão disso se transforma numa sombra. E tem aquelas que não sofreram abuso, não sabem que sofreram, então ela tem que identificar que ela sofreu um abuso. Ela pode identificar através da nossa prática, voltar na origem do problema, sobretudo no dia dessa live, no dia dessa aula sobre sexo, ou na última aula do curso. Vão ser as aulas específicas para isso, para identificação e ressignificação. Mas vamos lá, continuando. Então, a partir do momento que ela identifica, ela tem necessariamente de colocar esta sombra para fora, porque senão esta sombra uma hora vai explodir. O simples fato da sombra estar lá dentro já é algo nefasto, porque toda vez que a sombra é tocada, ou seja, no caso do abuso sexual, toda vez que questões relacionadas a sexo, que tem a ver com o abuso dela sofrido, aí tem várias nuances, essa pessoa tem uma tendência a perder o controle, ignorar, reagir de forma impulsiva, entre outros diversos questões. Então ela tem que colocar para fora. Colocar para fora significa ela comentar com alguém que já sofreu abuso. Aí eu comentei, a pessoa pode fazer uma terapia, pode comentar com alguém que ela tenha confiança, ela pode comentar comigo, pode ligar para o CVV 188 e liga e comenta sobre isso, porque esse é um fator que leva as pessoas a cometerem suicídio. O CVV é voltado para fazer com que o número de suicídios diminui e ele exerce essa função. Não digo com maestria, porque o poder econômico é limitado, mas dentro das limitações, exerce com maestria. Então, o fator assumir que sofreu um abuso, comentar com a pessoa, é o primeiro passo que você pode dar amanhã, caso seja o seu caso. Muitas pessoas, elas preferem evitar, não comentam com ninguém, mas muitas têm uma certa... elas têm dificuldade, mas conseguem comentar. A quantidade de pessoas que sofreram abuso sexual no Brasil é assim, acima de 50%, eu garanto a vocês. Só que isso é um assunto muito, né, deixado de lado, bem ignorado. E o que eu quero tratar, e isso é um compromisso meu com o universo, é uma questão onde a pessoa que sofreu o abuso torna-se o abusador. Este fator, primeiro que a pessoa que tem essa adoção, ela prefere, é muito difícil ela comentar com alguém, muito difícil. Muito difícil. Eu comentei que pouquíssimos casos, nossa mentoria, de pessoas que falaram comigo que sofreram abuso e se tornaram abusadoras. Que sofreram abuso, vários, mas que se tornaram abusador, pouquíssimos. O problema é que quando se sabe disso, ela não coloca para fora, essa questão do ser abusador vai crescendo, 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 e em razão disso, existem pessoas maravilhosas, bondosas, mas que em colapsos de minutos, né, quando essa sombra vem à tona, necessariamente a sombra quer pegar ar,
ela entra na frequência de um abusador e comete abuso. E um abuso na vida de uma criança é algo nefasto. E isso é algo que trabalhamos para que cesse um dia. O universo tem um trabalho nesse sentido, sobretudo em razão dessa ascensão planetária que está ocorrendo no planeta Terra hoje em dia. E tem uma outra questão. A pessoa que sofre abuso, ela torna-se abusadora e ela não tem a percepção disso. É a maioria dos casos. Ela não tem essa percepção. Então, se você sofreu abuso, reflita se não há comportamentos, ou se já teve, no sentido de se tornar o abusador. E isso deve ser o mais rápido possível trabalhado na sua vida. E a primeira forma de se trabalhar é identificar, e a segunda é comentar essa questão com alguém. É logo de cara. Ressignificar o trauma do abuso, e aí inicia-se um processo. Essa é um fator muito importante. Alguém quer tirar alguma dúvida sobre tudo que foi falado? Faltava só essa questão, acho, para a gente encerrar. Lembrando, relembrar algo. No que diz respeito às sombras, a frase determinante é, para você ter entendimento de como se trabalha a sombra, é abrace a dor. O que significa isso? Uma vontade muito forte de reagir, só que você não deve reagir. Abrace a dor. Cada dor abraçada nesse sentido, um pouquinho dessa sombra está sendo solucionada. Lembrando que o abraçar a dor não serve para quem tem personalidade fraca. A pessoa que não reage porque tem uma personalidade fraca, o trabalho é outro. O trabalho é no sentido de estar conversando aí com o outro lado, ou foi explicado na primeira aula. Não vou repetir aqui. Uma outra questão muito importante. Não lide com questões relacionadas a vidas passadas. Vidas passadas, tentar ver o que aconteceu na sua vida em encarnações anteriores. Na verdade, a palavra anteriores, passadas, é uma forma de você entender o que está sendo falado, porque não existe passada. Tudo acontece ao mesmo tempo. Mas, vamos lá. Vidas passadas. Por quê? A mente, se existe crenças limitantes fortes no sentido de você não crescer, né, ficar andando em círculos, que é uma sombra, andar em círculos é uma sombra que iremos falar na quarta aula, ou quinta. Andar em círculos. Tá? Ela vai aproveitar esse fator vidas passadas a sua mente vai aproveitar o fator vidas passadas para te sabotar no seguinte sentido. Ela vai criar situações negativas que você teria feito em vidas passadas que, na verdade, não ocorreram. Caso clássico, queimou vários escravos dentro de uma senzala. Era um assassino, a pessoa era uma assassina, a pessoa era uma estupradora, por aí vai. A pessoa busca isso, aí a outra pessoa que está visualizando, trabalhando vidas passadas nela, visualiza isso. Na verdade, são seres negativos atuando para que isso aconteça, porque pouquíssimas pessoas têm uma qualificação técnica muito ok para trabalhar vidas passadas. Eu só confiaria em uma, né? Mas vou citar o nome dela. Até porque 25 ou 30 mil reais que ela cobra. Bom, mas não se trabalha vidas passadas. Eu cheguei a essa conclusão que é altamente nefasto. Até porque questões de vidas passadas, de 90% a 95% é perdoado. São 5% aí, no máximo, de questões negativas de vidas passadas que a pessoa traz. E sempre, numa mesma encarnação, dá para resolver catarses, débitos de vidas passadas. Quando digo débito, a pessoa fez mal a alguém. Débito. Crédito é quando a pessoa ajuda alguém. Tá? Numa encarnação dá para trabalhar todos os débitos de vidas passadas e assim também, e ainda assim, ter um crescimento muito grande. Então, não tem por que se preocupar com questões de vidas passadas. Isso é uma forma de sabotar, de se auto-sabotar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pronto, Igor. Pode Eu até perguntar. esses dias estou pensando nessa questão mesmo
de olhar a questão dos registros acásticos, olhar as vidas passadas, para talvez olhar para alguma inclinação, alguma habilidade que eu tenha para desenvolver nessa, né? Tipo, entrar no meu propósito de vida e usar isso como ferramenta. Mas então agora eu já percebi que era só talvez uma autossabotagem. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Questões negativas de vidas passadas não é bacana. E a partir do momento que alguém falou, a mente já vai aproveitar para criar uma condição nesse sentido. Famoso efeito placebo. Beleza? Ficar atento quanto a isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Maria Luísa? Maria Luísa? Filha? Deixa eu ler aqui o questionário. Se alguém. Aqui o chat, se tem alguma pergunta. O nome da música é Sonha e o cantor Luiz Miguel, que perguntou aqui. Funk também, mesma coisa, no caso lá da questão das músicas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Libera o Audify e faça. Não, ninguém? Ô Igor, Pode perguntar. existe alguma coisa relacionada assim, a crença limitante leva a uma sombra que depois tem mais algo, uma sombra por trás dela? A crença limitante. Isso, que você identifica uma sombra e dessa sombra tem uma outra sombra atrás dela, como fosse uma sombra da sombra? É possível. Sim. Isso é comum até. Mas resolvendo outra, de onde originou, por exemplo, a rejeição com a questão da dificuldade de expor sentimentos é tradicional. É uma coisa muito forte. Mas a forma de se resolver é a mesma. Agora, você pode usar isso como parâmetro, talvez, para aumentar sua percepção e identificar uma sombra originada de outra sombra. Tudo está interligado. Mas a resposta é sim. Né? É possível. A sua pergunta foi se existe uma sombra originada em razão de outra sombra e por aí vai. Isso, A pergunta é essa? uma ramificação. Isso mesmo. Sim, a resposta é sim. Mas não altera assim o processo de resolução dela, de identificação, de conscientização da sombra, de limpeza da crença limitante. O processo continua sendo o mesmo. Agora, logicamente, uma vai melhorar a resolução de uma, irá beneficiar na resolução da outra. Esse processo de uma sombra criando outra sombra é algo extremamente comum. Normal até, infelizmente. Entendi. Agradeço. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Nada? O assunto foi complexo. Então vou me despedir. A minha filha, como ela se despedir da live comigo. Maria Luísa! Vem, filha! Vem! Tá acabando a live. Fala lá. Pessoal, então eu estou encerrando a aula. Agradeço a presença de todos. Você. Tchau. Muito obrigada por comparecerem. Agradeço a presença de todos. Forte abraço. Domingo tem aula. Tá? Aí vamos tratar ou sobre a sombra da rejeição ou a questão de crenças que os revolucionários quânticos têm que ter, as instalações positivas. Forte abraço e avante!